noite, pessoal. Estamos de volta. Bloco 5, desenvolvimento da identidade sexual. Episódio 2, identidade infantil. Modelos pré-existentes. Vamos ver o que isso quer dizer? Então vamos pegar o fio condutor do último vídeo, prazer. Conceito ótimo, né? Vai interessar todo mundo. Então, prazer é o conceito fundamental do desenvolvimento psíquico freudiano, se você quiser, da psicanálise. Vocês já devem ter ouvido, quem estudou psicanálise ou quem transita por essas conversas, ter ouvido falar disso como libido. Por que a gente vai usar prazer aqui e não libido? Primeiro porque é um canal aberto para um público que a gente quer que seja qualquer pessoa interessada em sexualidade, identidade sexual e questões psicológicas. Então, quanto mais a gente puder evitar jargão e termo técnico, melhor. Eu já até imagino o meu alter ego aqui falando, pô, tá brincando, né? Tá falando aí de ego, de um monte de coisa, de inconsciente, vai ter problema com a libido? Não é que a gente tenha problemas com a libido, é que a gente quer descolar a ideia de prazer só a prazer sexual ou a desejo erótico. A gente quer pensar prazer como um pacotão maior de tudo que motiva, que organiza, que direciona a nossa fantasia e, enfim, os nossos planos para a vida. Então a gente quer pensar prazer dessa forma. Então, só para variar, vamos voltar para os primeiros anos de vida, né? É a nossa fixação, tudo começa ali. E vamos imaginar a criancinha, né? A criancinha lá morrendo de fome e chegou o leite, que maravilha, que prazer. Né? Um prazer ligado à saciedade, um prazer ligado a um instinto primário de existência. Né? Não tem nada de erótico nisso, né? É sobreviver. Né? Um prazer associado a um instinto de sobrevivência, tá? Ligado à própria existência, poder mamar, se acalmar, dormir. Vamos pensar outros prazeres ali já ainda nos primeiros anos de vida, nada a ver com erotismo. O prazer, imagina se a gente pudesse lembrar como é isso, que a gente mais velho não lembra mais. Mas imagina começar a ver um negócio saindo de você, né? O prazer de, fazer cocô mesmo, sabe? Olhar, imagina a criança que está começando a ver aquele negócio saindo dela. E se a gente puder usar isso como uma metáfora, depois ela pega as coisas, ela vai descobrindo que tem objetos que são fora dela. Ela é e tem outras coisas que são outros. E aí ela vai pegando, vai descobrindo como ela pode pegar aquilo, botar na boca, botar não sei aonde, jogar fora, cuspir. Isso é um prazer, gente, maravilhoso. É mais que um prazer, um poder, né? Você pode ter coisa. Né? Você, aliás, pode dizer não daqui a pouco, né? Não devolvo, não dou. Não quero, também é um super poder e é um super prazer. Vamos imaginar outro, aí ainda dos primeiros anos de vida. Prazer de conter uma coisa e só liberar quando quiser, até você não aguenta mais, né? Também, e o xixi começar a sair. Mas é um prazer. Você contém e pode conter aquilo que você está muito interessado e muito curioso em uma coisa que está fora ali, outra coisa você não quer parar aquilo para ir fazer xixi. Mas chega uma hora que não dá mais também. E aí, quando libera, é um prazer, não é? Você, alter ego, chegou? Pode aparecer. E pode fazer associação, que é isso mesmo. Imagina emoções contidas e o prazer de liberar emoções, que é por aí. A analogia é essa. A ideia geral é essa, gente, é pensar no prazer de uma forma mais ampla, tá? Por que não chamar de libido? Primeiro porque libido é um termo muito técnico, pouco conhecido, e depois porque ele é muito associado ao erotismo. E a gente quer pensar no prazer como criatividade, como exploração do mundo e também como prazer erótico, mas não só isso. Tem um monte de gente que corrobora essa tese, tá? Isso é muito controverso, não é óbvio, não é simples, mas eu não sei, Jung também pensava isso, né? Jung foi o criador do termo inconsciente coletivo, vocês já devem ter ouvido falar. Ele era discípulo de Freud e essa era uma discordância entre eles. Tá bom, se você quer chamar a energia psíquica de libido, mas então libido tem que ser tudo, tem que ser toda a energia que corre.
Não adianta dizer que sexualidade é muito mais coisa, mas então acaba que sexualidade era tudo. Enfim, vamos entrar nisso, né? Briga de gente grande. Só para dizer que tem outras pessoas que pensam isso também. O Winnicott não associava, não é, as energias ali ligadas à existência e sobrevivência a energias sexuais ou conotadas sexualmente, só para dar alguns exemplos de gente grande. E aí chegou a puberdade, energia sexual. Essa energia começa a ser canalizada, lembra, para uma identidade sexual. Como é que isso acontece? Bom, tem prazer, vários prazeres, não é? Grande parte da energia desse circuito começa a estar canalizada via, não é, carregada pelos hormônios, caracterizada pelos hormônios sexuais e canalizada para fora. Lembra que o pré-adolescente vive aquela confusão até ele entender como é que isso acontece? Esse prazer ou essa energia vai começar a ser orientada para um objeto fora. O objeto aqui no caso é uma pessoa. E aí vamos voltar para o exemplo do xixi, lembra que é o prazer de conseguir segurar, conter, porque está muito excitado com alguma coisa que está acontecendo lá fora, e aí depois liberar, e a descarga prazerosa, né, quando você não aguenta mais e fez o xixi. Pois é, essa é uma imagem meio literal, mas metaforicamente funciona, porque é assim mesmo. Então imagina a criancinha lá, que não é mais um neném, né, uma criança já 4, 6 anos, ela já desenvolveu bastante, né? Já tem a capacidade de fantasiar, de elaborar, planejar para tentar satisfazer as vontades dela, né? Não são mais só necessidades, são também vontades. Vou trazer um exemplo do Vitor. Vitor é meu professor, tá? Da AP. Vitor Dias. Sorvete. Eu adoro esse exemplo, é muito bom. Então a criança quer um sorvete, né? Sorvete é uma delícia, gostoso, ela não consegue o sorvete. Aí ela fica arrasada, aí ela chora, grita, faz birra, faz tudo, não consegue. Aí ela fica frustrada, né? O que acontece? Tem um lugar de prazer que aí começa a ser explorado pela criança mais ou menos por volta dessa etapa do desenvolvimento. E que é essa mesma, masturbação, né? Que não tem nada de erótico nem de pornográfico aqui. É uma zona erógena facilmente excitável, é gostoso e a descarga relaxa. Então a criança tá tensa, lembra da imagem? Tensão, angústia, descarga, prazer, por milhões de coisas. Não só porque ela tá frustrada, porque ela tá com medos, ansiedades, porque tem um clima hostil aqui ou ali. Masturba, descarrega. Gente, vamos imaginar o prazer aqui associado à ideia de descarga de tensão, certo? Tensionou, angustiou, descarregou, prazer. Esse é o esquema para tudo. Vai se sofisticar depois, né? E vai ser incrementado com a energia sexual. Mas esse é o esquema sempre. Muito bem. Uma criança que explora o mundo, que satisfaz as necessidades, que satisfaz as vontades, que consegue se organizar para buscar o que ela quer, é uma criança espontânea, criativa. Vamos chegar agora na época da puberdade. Chegou a energia sexual. Muito bem. Agora sim, o prazer começa a ser, sobretudo, muito investido, a gente chama eroticamente, porque essa energia está muito carregada dos hormônios que começam a trazer várias mudanças corporais, sinestésicas, de comportamento, tudo, e agora são conotadas sexualmente. Peraí, esse é meu alter ego falando. Eu discordo. Se é nas zonas erógenas, é erótico. Como é que não é erótico? Acho que você está errada. É erótico. Não, gente, não é isso. Tá nas zonas erógenas e pode ser considerado erótico dessa perspectiva, não é? Mas o que a gente quer dizer aqui é que na criança ou na infância não há um desejo erótico ativo, não há um erotismo agente, né? Há descargas tensionais prazerosas. Essas descargas tensionais passam a ser também eróticas a partir da puberdade. A criança tem descargas tensionais prazerosas e ela vai descobrindo meios de fazer isso pela vontade dela, né? Porque o sorvete, por exemplo, ela precisa do pai para pagar numa certa idade. Já
Manipular as zonas erógenas, não. Ela pode fazer por si própria, por vontade própria. E isso é um grande empoderamento, gente, para a criança. Para um adulto, talvez seja assim banal, trivial. Para a criança, não, naquele momento não. E é uma possibilidade dela descarregar tensão, tá? Vamos pensar dessa forma. Então toca o bonde. Sobreviveu, foi se virando do jeito que deu, imitando aqui, introjetando ali, absorvendo climas e, enfim, introjetando modelos de pessoas que ela admira, não é, que são referências, que ensinam e que mostram para ela formas de ser na vida. Então vamos pensar um pai, né, que é um pai feraço, ou um outro que não é muito legal, mas em compensação o tio é muito bacana, o professor de futebol, a professora de dança, de flauta, a prima, nossa gente, primo é super candidato, né? A prima que ajudava a pegar emprestado, ensinava matemática, o primo que era um gatão, quem não foi apaixonado pelo primo gatão na infância? E essa criancinha vai formando uma personalidade e um ego. Como é que a personalidade de uma criança se forma completando a identidade infantil? Ela aprende várias coisas, ela interage e ela introjeta modelos femininos e masculinos. Isso quer dizer de comportamentos masculinos, de comportamentos femininos, de energias masculinas e femininas. Certo? Até aqui a gente está junto. Mas uma identidade infantil também já formou um monte de característica neurótica, lembra? Já teve um monte de clima que foi inibidor, um monte de situação difícil, hostilidades, brigas aqui e ali, situações que não foram muito fáceis, e tudo isso vai formando também as gavetinhas que ela não tem acesso e as características mais tarde neuróticas dela. Além de tudo isso, o tempo inteiro interação na escola, em todos os ambientes, na cultura em que ela vive. Então, todo esse mosaico vai formar a identidade infantil, tá, gente? Então, como assim? Por exemplo, sei lá, João, né? João tem uma família que tem uns pais que são muito família, né? Então, eles recebem, sabe, aquela casa que no domingo vem toda a família extensa? Aí vem todos os tios, aí vem a avó, aí vem a bisa que fica sentada, assim, já nem consegue se levantar, e todo mundo junto, né? E a casa do João, que é muito família, é assim, as mulheres preparam as coisas, estão ali na cozinha fazendo, elas mal comem, sabe? Elas nem sentam, porque elas estão fazendo as coisas todas, e depois elas estão servindo, depois elas estão arrumando e tal. E aí os homens chegam, né, sentam, tomam uma cervejinha, e aí depois sentam lá, almoçam, falam, piriri, pororó, depois sentam na mesa da sala, vão ver o jogo. Esse é o ambiente que o João considera natural, certo, para ele. Não, mas tem uma outra coisa. Tem o tio do João, Flávio, sabe? Quando ele vem, quando ele tá nos domingos é outra coisa, né? Porque o tio Flávio é feríssimo em informática. Então eles vão, assim, eles disfarçam e vão pro quarto e começam a baixar todos os jogos que são inéditos ainda, sabe? Que não podem, não são legais. Não é que ele faça isso não, porque isso é errado, ele aprendeu que é errado e ele não faz. Mas só quando o tio Flávio vem, entendeu? Ele faz, assim, ele abre uma exceção, porque é muito legal fazer isso com o tio Flávio, é muito prazeroso. E sabe, ele nasceu com isso também, sabe? Ele tem isso, que ele herdou do tio, entendeu? Essa coisa de gostar de informática, de desbravar tudo lá nos computadores e conseguir fazer antes de chegar legalmente. Tudo isso, gente, vai formando a personalidade do João. E a Renata? A Renata vem de uma família mais conservadora, né? Ela considera eles mais caretas, mas tudo bem. O colégio dela também é assim, ela tem muitos amigos, mas tem uma tia, tem uma tia que quando ela vem é muito legal, que ela é do teatro, sabe? E aí a Renata adora ela é mais à vontade, sabe? Ela dá aquele abraço de verdade, não é aquele abraço assim, que só encosta aqui. Ela senta em Buda, ela é toda livre. A Renata tem isso, sabe? Tem isso da tia, que não tem nada a ver com os pais dela. Enfim, gente, isso são só alguns exemplos,
né, das personagens que formam um universo de referências afetivas na infância e são introjetados, né, viram modelos identitários e vão formando, compondo a identidade dessa criança. Então tem aspectos que formam os conceitos dela, tem introjeções de comportamentos e formas de ser e sentir, não é? E tem conceitos que ela vai aprendendo por si só, né, que vem da vivência dela. Tudo isso junto forma a identidade infantil. E a gente vai pensar que essas formas de sentir, se comportar e ser, que vem do pai ou vem da mãe, vão mais ou menos formar o que ela entende como feminino e masculino. É mais do que isso. Só para simplificar, a gente vai se referir ao conjunto de comportamentos e formas de ser e sentir femininas e masculinas, como formas de ser paternas e maternas, masculinas ou femininas, e, portanto, como modelos femininos e masculinos pré-existentes, tá bom? Esses vão ser os modelos fundamentais na formação da identidade infantil, até a chegada da puberdade. Isso para o próximo vídeo. Fiquem com a gente, se inscrevam, deixem o polegar.